Boa tarde a todos. Queria começar por... Muito bem. Queria começar por agradecer o gentil convite que me fizeram para estar aqui hoje. Eu, quando me pediram para falar sobre este tema, lembrei-me daquela frase do futebolista que dizia prognósticos só no fim do jogo. Mas o desafio que me foi colocado foi tão interessante que eu pensei fazer aquilo que habitualmente não faço, que é, baseado em sólidos dados, tentar analisar uma realidade. Essa realidade pode ser uma realidade biológica, pode ser uma realidade comportamental, pode ser uma realidade de organização de uma estrutura, pode ser a realidade de uma projeção política global de um sistema. E tenho sempre fugido da, digamos assim, a aventura que é tentarmos prever aquilo que pode vir a ser o Sistema Nacional de Saúde no futuro. E não é isso que eu vou fazer exatamente, ou seja, aquilo que eu vou fazer é tentar discutir convosco, até talvez no fim, pegando em três áreas que me parecem de facto de ruptura, mas que neste momento já estão suficientemente bem balizadas, do ponto de vista científico e técnico, que me permitirá talvez não errar muito. Ou seja, são áreas em que eu acho que elas vão aparecer, muito, já cá estão em certa parte, irão instalar-se rapidamente nos próximos 5 anos. E tem a ver, que eu espero, tem a ver com muito daquilo que nós fazemos todos os dias e os grandes objetivos que o Conselho Nacional de Saúde tem, a diversos níveis, ou seja, desde o nível dos políticos, das políticas de saúde, passando pela gestão da administração, pelos profissionais de saúde e pelos pacientes, doentes pacientes. E, portanto, permitam um bocadinho esta aventura dentro do que é, de qualquer maneira, lançar pistas para nós depois podermos discutir no fim. Bom, eu tinha 4 pontos fundamentais. Primeiro, a translação do conhecimento e a ciência médica, designada como medicina baseada na evidência. Em segundo lugar, falar sobre medicina de precisão. Em terceiro lugar, falar sobre cuidados centrados nos doentes, aproveitando para vos mostrar um projeto em que estivemos envolvidos com Harvard, precisamente nesta área. E, finalmente, deixar 2 pistas muito breves para, incluindo isto, como é que eu vejo um futuro potencial do Sistema Nacional de Saúde. Como veem, são áreas, acima de tudo, que têm muito a ver com o contacto direto. Não estou aqui a falar em nada de organização. Mal seria que assim fosse, que eu nada sei sobre organização. Não estou a falar em nada de gestão, mal seria que fosse, que eu nada sei sobre gestão. E, portanto, são áreas que me parecem que vão ser centrais naquilo que vai ser a prática clínica e que vão ser centrais naquilo que vai ser a maneira como nós nos relacionamos com os nossos doentes. E se o projeto que nós estamos a fazer representar um novo paradigma, eu diria que, provavelmente, nós vamos ter que transformar, e depois queria ouvir a vossa opinião, claro, transformar substantivamente aquilo que entendemos que são hoje os nossos próprios serviços. A maneira como os organizamos, a maneira como os oferecemos e a maneira como temos a certeza de que o que estamos a fazer é aquilo que o doente quer. Bom, começando com a translação, trago-vos um caso clínico muito simples. Um caso clínico que requer, ao nível do profissional de saúde, uma vasta cultura científica. E o problema da vasta cultura científica é que nós não a temos. Não há nenhuma hipótese. Todos os dias saem 7.000 artigos, são publicados 7.000 artigos na bibliografia biomédica básica, clínica básica, o que quer dizer que desde que estamos aqui já saíram mais 300 artigos. Eu, quando chegar logo à noite a casa, gostava que me ajudassem, porque o que é que eu vou ler, não é? A base de dados mais importante de todas é a Medline, tem 22 milhões de artigos. A Embase, que é a Medline europeia, tem 17 milhões de artigos e só coincidem em 75% dos casos, e depois há mais 30 bases de dados. E, portanto, a questão que se põe aqui é como é que eu, como clínico prático, ao tomar conta dos meus doentes, como é que eu aplico o conhecimento mais recente, mais bem fundamentado, de melhor qualidade, mais bem provado, naquele doente específico e individual que tenho à minha frente. Eu vou dar um exemplo muito simples, do cancro da próstata, que é um exemplo bastante paradigmático, porque é um problema clínico bastante frequente. Bom, o caso é muito simples. É um doente de 65 anos de idade, basicamente saudável, e em que num exame de rotina é detectado um PSA elevado, 8. O primeiro ponto que se põe aqui é, este valor é importante ou não? E se fosse 10? E se fosse 12? Começamos logo com o primeiro problema. Uma ecografia prostática detecta um nódulo de 5 milímetros no lobo direito, segundo a peça de informação crucial. Ele tem um PSA de 8 e a dimensão do nódulo é de 5 milímetros. É um nódulo sólido.
Mas atenção, porque ele tem 65 anos, tem hipertrofia benigna da próstata de certeza e o PSA deve ser da hipertrofia. Mais provavelmente não é do nódulo. Mas eu vou fazer uma biópsia. Pedi o PSA, veio o nódulo, tenho que fazer uma biópsia. E a biópsia mostra um cancro da próstata com score Gleason 6, como sabem, é uma classificação histológica, estadio T1C, localizado, baixo risco. O problema clínico está terminado. E o doente pergunta, o que é que eu faço? E aqui é que começa a parte interessante. Porque se eu fosse a perguntar a 5 urologistas diferentes qual seria o melhor tratamento destes doentes, eu provavelmente ia ter 5 respostas ligeiramente diferentes umas das outras. Como doente, e já vamos ver qual é a consequência disto, eu precisava de um certo balizamento, tanto quanto é possível balizar estas decisões. Bom, a primeira questão a pôr é, bem entendido, estratificar o risco do doente. E nós temos escalas de estratificação de risco em baixo risco, médio risco e alto risco, que combinam o nível de PSA com o score de Gleason e o estadio clínico. Aqui pisamos terrenos relativamente sólidos. É um doente de baixo risco. O que é que isto significa, um doente de baixo risco? Bom, a primeira coisa que eu tenho a dizer ao meu doente é que ele não vai morrer disto. Porque os doentes de baixo risco, em estudos que chegam aos 120 meses, não morrem doente, não têm qualquer mortalidade, ou têm mortalidade talvez 1%. Então, a primeira notícia é boa. Dir-se-á, não se preocupe, porque disto não morre. O que me causa um problema muito curioso, que é, trato ou não trato? Isto é, devo tratar ou não devo tratar este doente? Afinal, tenho muitas opções para isto, não é? Tenho tratamento conservador, tenho a braquiterapia de baixa voltagem, que é aqueles pellets, para quem não é médico, aqueles pellets radioativos que se introduzem na próstata à volta do nódulo, que é uma radiação localizada. A prostatectomia radical, cirurgia. A radioterapia externa, com terapêutico hormonal ou não. A combinação de braquiterapia de alta dosagem com a radioterapia externa. Só aqui já tenho 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. A coisa está-se a complicar, porque o meu doente não quer que eu lhe vá explicar a literatura. O que o meu doente quer é que eu lhe explique quais são as possibilidades que ele tem de, em primeiro lugar, morrer da doença, em segundo lugar, se não morrer da doença, se o tratamento vai fazer sofrer ou não. E é aqui que começam, de facto, os problemas. Porque a quantidade de informação que há para eu responder a estas perguntas é absolutamente colossal. E se eu quiser ser rigoroso na minha maneira como mostro ao dentista, então vou ter que fazer uma coisa que vos vou mostrar, porque isto é cutting edge, aquilo que estamos a fazer. Isto é um projeto que estamos a fazer com uma firma multinacional que está sediada em Boston, chamada Dynamed, e em que estamos, no fundo, a fazer a translação do conhecimento. Isto é tipicamente a translação do conhecimento. Deixem-me dar-vos a ideia da dimensão do desastre quando estas perguntas não são postas. Tratamento conservador. Esta é a primeira decisão. Provavelmente, se sou engenheiro, a gente não vai fazer nada. Curiosamente, os doentes ficam seriamente ansiosos quando nós lhes propomos não fazer nada. Por não fazer nada, não é não fazer nada, é segui-lo. Mas de outra maneira. Há muitos estudos que mostram que quando nós fazemos um diagnóstico de cancro localizado com excelente prognóstico, a grande maior parte dos doentes quer uma cirurgia. Isto é um problemita. Porque se nós achamos que a cirurgia tem um balanço negativo de benefício-risco, isto é, faz mais mal que bem, então nós temos aqui um problema. E na maior parte dos doentes de baixo risco, as cirurgias fazem mais mal que bem. Portanto, aqui o primeiro ponto é que qual é a realidade deste tumor? É que a incidência de cancro da próstata de pequenas dimensões, localizado e bem diferenciado, está a aumentar devido ao rastreio do PSA. Estamos sempre a chegar cada vez mais a este tipo de cancros. Mas muitos doentes podem não beneficiar de todo do tratamento. Aliás, metade dos doentes com cancro da próstata detectado por PSA podem ser candidatos a um tratamento totalmente conservador. Quais são as duas modalidades? É o seguimento vigilante e a vigilância ativa. Este é um bocadinho mais intenso que aquele. No fundo, este é deixar o doente e esperar sintomas, este é pedir testes periódicos. São duas opções terapêuticas conservadoras que devem ser consideradas para este tipo de doentes, que, repito, podem ou não beneficiar deste tipo de tratamentos. Começa aqui a minha primeira área de incerteza. O doente está ansioso, eu também já estou ansioso, tenho várias opções, fazemos nada. Para nós, médicos, não fazer nada é muito pior que fazer coisas. Porque se eu não fizer nada a este doente neste momento, vou ter que o seguir muito mais apertadamente. Em vez de o ver daí a 1 ano, vou passar a ter que o ver 3 em 3 meses. Com o problema sempre colocado, cada vez que o vejo, da mesma maneira. Nada me altera. 3 em 3 meses eu tenho exatamente o mesmo problema e o doente tem exatamente o mesmo problema. Vou morrer e o tratamento vai-me dar muitos efeitos secundários, vou ter uma vida miserável. Vou ficar incontinente. Bom, perante uma resposta dessas, resolvi fazer uma revisão à literatura, buscando estritamente apenas os ensaios clínicos de mais alta qualidade, com uma classificação da escala de Haddad, que é uma escala de qualidade metodológica dos estudos, 4 ou mais.
e pedi aos meus colaboradores fazerem isto, e eles forneceram nada mais, nada menos que 9 ensaios clínicos, com 127 mil doentes. Bom, a coisa está a melhorar, ou quer dizer, está a piorar. Porque eu, se vou ter que ler estes ensaios clínicos, cada vez que for para a consulta ver um doente com cancro da próstata, estamos perdidos. Este é o primeiro problema. Mesmo partindo do princípio que todos estes ensaios clínicos são de alta qualidade, e são, porque eles foram escolhidos por critérios pré-especificados muito rigorosos, isto é chamada evidência de alta qualidade, eu mesmo assim não me resolvo o meu problema. Navego, uma vez mais, na esmagadora problema da esmagadora dimensão da informação médica. Então é para outra pergunta. Quais são os efeitos adversos do tratamento? Bom, aí a situação é um bocadinho melhor, só há 6 estudos que definitivamente e especificamente discutem este problema. Continuo a dizer, no entanto, que eu não vou ter tempo para ler estes 6 cada vez que me vou sentar com os doentes. Porque no próximo doente que eu vi com cancro da próstata pode ser T2C. E já nada disto se aplica. Este é que é o problema. Ou melhor, este é que é um dos problemas. E os sistemas de saúde futuros vão ter que montar um sistema de informação altamente sofisticado para eu poder ter a informação desta toda, sintetizada, pronta para utilizar no momento em que eu estou a ver o doente. Se quisermos ter a ambição de prestar uns serviços de qualidade a sério, pensando no doente, e já vamos falar um bocadinho o que é isto do pensar no doente, então eu vou ter que ter esta informação. E vou ter que ter esta informação para dar ao doente em primeiro lugar, mas já assim, para também eu me guiar por o meu lado, não é? Pois bem, o que nós estamos a fazer com este projeto do Dynamed é isto. São chamadas Option Grids. E o que nós estamos a fazer é, para cada uma das doenças em que há evidência científica de boa qualidade, estamos a fazer um quadro que é apresentado ao doente com um conjunto de perguntas cruciais neste contexto. O que é que envolve o tratamento? Como é que este tratamento vai impactar na mortalidade global? Se é preciso algum tratamento adicional? E quais são os efeitos secundários? E quanto tempo é que eu espero para voltar à minha vida normal? Que é isto que os doentes nos perguntam. Com um cancro destes, nenhum doente está preocupado com a mortalidade. Ele quer saber quanto tempo é que eu volto. E então, para cada uma das opções, nós temos um conjunto de respostas, mas reparem a maneira como é apresentado. É apresentado com riscos absolutos. Depois, na segunda pergunta, que é como é que este tratamento vai influenciar a mortalidade, é explicado que depois, com a prostatectomia radical, depois de 5 anos de tratamento, 90 em cada 100 doentes não têm qualquer sinal de cancro. Ok? Depois de 10 anos de tratamento, de cirurgia, 5 em cada 100 doentes terá morrido por cancro da próstata. Portanto, a taxa cumulativa de mortalidade aos 10 anos é 5 em 100. Pelo que, provavelmente, aqui no meio eu terei de fazer outra coisa qualquer. E eu agora vou comparar para o meu doente cada uma das opções que me estão disponíveis e vamos, em conjunto, fazer aquilo que se chama a decisão partilhada. Mas esta decisão partilhada é muito mais segura, é muito mais estruturada e seguramente terá muito melhores resultados se nós, em conjunto, tivermos de base esta informação. Escuso-vos maçar com o número de ensaios clínicos que isto tem por trás. Estamos a falar, literalmente, em centenas de estudos. Mas aqui é o sintetizar. Isto não é uma guideline, isto não é uma norma de atenção clínica. Isto é um sistema direto de apoio à decisão no momento dos cuidados. E nós temos hoje em dia talvez 80 ou 90 doenças que estão suficientemente bem estudadas, e são de longe as mais prevalentes, como é óbvio, em que temos estas grelhas. E, mas a minha primeira proposta será que na translação do conhecimento para o futuro Sistema Nacional de Saúde nós temos que ter acesso a esta informação. Se é sobre este formato ou não, provavelmente não será importante, mas uma coisa é certa, eu vou ter que ter um instrumento qualquer que me sintetize a melhor qualidade, a melhor evidência científica disponível para poder aconselhar os meus doentes de uma maneira consistente e para poder eu próprio ter a sensação de que, muito provavelmente, estes serão as melhores opções. Sem esta informação, estamos um bocadinho numa situação muito mais ingrata e difícil. Muito mais ingrata e difícil. Depois que falámos da translação do conhecimento, agora gostava então de introduzir o segundo tema, que é a chamada medicina de precisão. Penso que já todos ouviram falar de medicina de precisão. Deixem-me só fazer aqui uma definição um bocadinho pessoal. É o conjunto de métodos diagnósticos e de tratamento focalizados nas características individuais, esta é a palavra-chave, características individuais dos doentes, na base genética, de biomarcadores, fenotípica ou psicossocial, que diferenciam dois doentes que parecem ter a mesma doença. Ok?
E, de facto, quando olhamos para isto, isto vem integrar-se dentro de um conjunto de informação global dentro dos sistemas nacionais de saúde que tem o seu lugar. Mas reparem a complexidade disto. Quando olhamos para os estudos clássicos, que dão um certo tipo de informação importante, mas que não podem cobrir tudo nem por sombras, vamos ter que fazer uma análise de Big Data com outras fontes que vão ser combinadas com outros tipos de estudo, nos quais, bem entendido, haverá os genómicas. Portanto, para que a informação que eu preciso, para que o individualizar o tratamento, que é a minha ambição, individualizar o máximo possível o tratamento, que é isso que nós fazemos muito já hoje, cada um de nós médicos tenta individualizar o tratamento do seu doente. Dentro do tratamento, os doentes respondem da mesma maneira a um antihipertensivo. O caso típico é das infecções. Cada infecção tem o seu antibiótico. Mas aqui é diferente, e já vos vou mostrar porque é que isto é diferente. Estamos a olhar para a base genética das doenças. E estamos a tentar identificar subgrupos de doentes que respondam ou muito bem ou não respondam. Porque vamos dar um exemplo simples. De cada 4 doentes que são tratados para o cancro cotidianamente, no dia-a-dia, nos centros hospitalares, apenas um responde tão bem como nos ensaios clínicos que lançaram esse medicamento no mercado. Repetindo, só 1 em cada 4 doentes é que responde igual ao ensaio clínico. Se todos os tratamentos têm benefício e risco, então se os outros 3 não têm benefício, só ficam com risco. Daí a procura sistemática dos chamados biomarcadores para identificar esses subgrupos de doentes que são não respondedores. E há várias maneiras de o fazer, que hoje não vamos falar. Portanto, é este tipo de informação que é crucial. Para quê? Para haver uma espécie de um fluxo. As doenças são heterogéneas, vamos supor, há um novo teste diagnóstico, eu identifico subgrupos, está aqui o segredo, são os subgrupos de doentes, tenho um tratamento focalizado, com esse tratamento, nestes subgrupos, vou olhar para os resultados, para a segurança e para o custo, e finalmente posso transferir isto em normas de orientação clínica para uma implementação que depois tem, bem entendido, uma adaptação global pelo sistema. É esta a ideia por trás disto. E se há um campo em que isto é particular, há muitos campos em que isto é particularmente verdade, o cancro é um deles, mas reparem, há muitos hoje em dia, em que nós já estamos a ter biomarcadores que permitem identificar subgrupos doentes com perfis genéticos próprios, muito próprios, e que nos permitem dizer que provavelmente o tratamento da Dona Mariquinhas não é a mesma coisa do Engenheiro Silveira. Embora eles tenham o mesmo tumor. Aliás, no campo da oncologia, eu nesse aspecto, de facto, tenho uma enorme admiração pela indústria farmacêutica, porque é a indústria de longe mais inovadora que alguma vez na minha vida vi. Hoje em dia já há terapêuticas que são independentes dos órgãos onde o tumor se encontra. Isto é, já não tem uma medicação para o tumor do pâncreas, ou do cólon, ou da pele. Não, é que se esses tumores tiverem um certo tipo de receptores, esse medicamento pode ser aplicado indefinidamente a vários tipos de tumores diferentes. É um tratamento que se chamaria agnóstico, o que é completamente revolucionário, como devem supor. E aqui tem algum exemplo de uma perspectiva daquilo que é a medicina de precisão. Mas porquê esta história da medicina de precisão? Bom, em primeiro lugar, porque os doentes procuram uma compreensão mais clara da sua doença, do seu prognóstico, e o tratamento é mais eficaz em termos de eficácia e de efeitos colaterais. Em segundo lugar, os profissionais de saúde desejam um tratamento mais específico, com maior benefício e menor risco individual. Os sistemas de saúde, pelo seu lado, procuram equilibrar as necessidades individuais dos doentes com a gestão global dos cuidados de saúde. E os pagadores estão preocupados com o facto de que os novos testes diagnósticos de tratamento inovadores possam aumentar os gastos em saúde, duvidando que esses custos acrescidos sejam compensados por um uso mais seletivo e com menos efeitos colaterais das tecnologias disponíveis. E, finalmente, a própria indústria está interessada em novas áreas terapêuticas, mas muitas vezes aquilo que acontece é sintetizar e introduzir no mercado medicamentos que substituem o que já existe, muitas vezes sem grandes vantagens. E, portanto, para todos estes, digamos assim, stakeholders, é absolutamente essencial este conceito da medicina de precisão. Temos aqui, portanto, um quadro que eu propunha que fosse um quadro para pensarmos o futuro dos sistemas de saúde, que tem os doentes individuais e o Sistema Nacional de Saúde, interacionando com diversos níveis de informação, isto são fluxos de informação, para definir um conjunto de instrumentos que depois nos pode dar um sistema de saúde mais eficaz, que leve em linha de conta os interesses individuais dos doentes. Deixe-me dar uns exemplos muito, muito interessantes sobre a aplicação das análises genéticas na predição clínica do risco. Como sabem, as pessoas que tomam anticoagulantes, um dos aspectos que podem ter é que sangram, isto é, têm hemorragias. E as hemorragias, habitualmente, não são muito importantes, mas há uma porcentagem delas que são importantes, das duas uma. Ou matam os doentes, ou obrigam ao internamento hospitalar. Aliás, a grande maioria dos doentes que aparecem nos serviços de urgência por complicações e iatrogenia é devido a anticoagulantes ou anti-inflamatórios não esteroides. Portanto, são as hemorragias, praticamente.
E aqui tem um estudo que foi comparar, depois de 6 meses de varfarina, que é uma droga que nós sabemos que está sensível ao background genético dos doentes. Quando estes investigadores olharam para o risco de hospitalização por qualquer causa ou por tromboembolismo ou hemorragia, o que vemos é que os controles históricos, que são os doentes que até aí não têm qualquer perfil genético, quando comparados com os doentes que foram estudados geneticamente, há uma diminuição muito significativa, nomeadamente logo a partir do primeiro mês, da possibilidade da iatrogenia hemorrágica nestes doentes e, portanto, o seu internamento. Esta é a prova provada de uma nova área que vai entrar-nos pela porta de uma maneira extraordinariamente importante, porque nos resolve problemas de segurança dos medicamentos de uma maneira muitíssimo eficaz. Não conheço, de resto, outra maneira de fazer isto. Porque, como sabem, a segurança dos medicamentos, há várias maneiras de o fazer, desde os ensaios clínicos até depois estudos de farmacoepidemiologia, mas não captam verdadeiramente a capacidade que eu tenho, uma vez mais, se aquele doente individual vai ou não vai sangrar. E são estas abordagens que me permitem, de facto, ter uma outra segunda conforto. Portanto, esta tecnologia vai entrar. Eu só dei apenas um exemplo, há muitos mais exemplos agora já com estas versões genéticas. Trago apenas este, porque este é particularmente clinicamente relevante. Portanto, esta é uma tecnologia que vai esperar. Portanto, eu acho que para cuidados primários, muito brevemente, além de ter as análises normais que os doentes têm, vão ter um conjunto de informações genéticas focalizadas, muito pinpointed para alguns problemas específicos, que implicam terapêuticas diferentes de um doente em relação ao outro. Embora os fatores de risco possam todos ser iguais, e fora o risco de base possa todo ser igual, em termos de segurança são bem diferentes. O terceiro ponto que gostava de falar é então o tal projeto dos cuidados centrados no doente, o processo ICHOM, com o International Consortium of Health Outcomes Measurement. Bom, isto tem a ver com o conceito dos chamados Value-Based Healthcare, e aí eu penso que as pessoas que estão aqui da administração e gestão já ouviram falar isto muito bem, para além dos profissionais de saúde. Isto é uma ideia do Michael Porter, ele esteve aqui em Lisboa há uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, 6 anos, convidámos para estar cá, ele veio cá, deu uma conversa muito interessante, e depois no fim fomos almoçar, ficámos à conversa, eu passava algum tempo recebi um contacto dele a dizer, bom, eu vou fazer esta coisa, vou constituir esta coisa, estou a selecionar um número de líderes a nível mundial, gostava de saber se tu por acaso estavas interessado em vir cá. Eu meti-me no avião e fui. E todo este trabalho, já vão compreender porque é que isto para mim foi uma boa ideia. Porque este é um projeto absolutamente revolucionário. E vem ao terceiro ponto que nos interessavam, que vai ter impactos na maneira como nós vamos organizar o Serviço Nacional de Saúde. Não temos como não captar isto. Tem a ver, acima de tudo, como sabem, com o chamado Value-Based Healthcare. O valor define-se a relação entre resultados, chamados outcomes clínicos, e os custos é, pura e simplesmente, os resultados e o custo. Por resultados, entendemos que são inerentemente específicos da doença, mas também são multidimensionais, e os custos é o custo completo. É chamado do ciclo inteiro do tratamento. Pode induzir, por exemplo, transportes de doentes. Não estamos só a olhar para o custo do diagnóstico, da terapêutica ou da hospitalização. Não, estamos a falar no ciclo completo, que pode, por exemplo, implicar entrada e saída do hospital, entrada e saída do Sistema Nacional de Saúde. Tudo isso tem que levar em linha de conta numa análise global do que é um serviço a funcionar para uma determinada área terapêutica. Ok? Quais são os problemas com os indicadores habituais? Poderia-se dizer assim, isto são indicadores, se eu tiver um conjunto de indicadores habituais, porque é que eu estou para fazer isto? Deixem-me levantar aqui algumas questões sobre os indicadores. A qualidade como concordância com as NOCs e esquecer os indicadores dos resultados é uma abordagem típica. Nós achamos que os cuidados de qualidade são aqueles que batem certo com as guidelines. Bom, se não baterem certo com as guidelines, podem ser de qualidade. Habitualmente é assim, mas não resolve o problema. Isto, por si só, não me resolve o problema. Estes são, acima de tudo, produzidos pelos sociedades profissionais, porque eu tenho indicadores de cardiologia, de gastroenterologia, de pediatria, não tenho para esta complexidade toda que os nossos doentes têm ao mesmo tempo. E já vos vou mostrar a dimensão do desastre aqui. Focam-se, acima de tudo, na patologia, mortalidade e resultados objetivos de análise e imagens, mas deixam para trás o estado funcional, embora muitas vezes seja isto que o doente nos preocupe. Lembram-se daquela parte de baixo da option grid do carcinoma? Quando é que eu posso voltar à minha vida normal? O que é que eu espero do tratamento? O que é que me vai acontecer? Isto é, eu vou ser capaz de subir o lance de escadas para ir para casa todos os dias? Sim ou não? Vou estar muito cansada? Vou estar com náuseas? Vai-me doer o estômago cada vez que tomo o medicamento? Vou ser capaz de sair sozinho? Vai-me alterar a visão? Okay? Portanto, temos esta conceptualização é diferente dos indicadores habituais, porque mesmo que pudéssemos fazer um a um, iam pura e simplesmente ser demais. Deixa-me dar um exemplo. Assim, pois, cada organização tem o seu sistema.
Repare, este é o conjunto de indicadores mais conhecido, provavelmente, com indicadores americanos, o National Quality Measure Clearinghouse. São 1958 indicadores, todos de processo, só tem 32 indicadores que são importantes para os doentes. Quer dizer, de 100% de indicadores que temos, só 2% é que olham para o dente e perguntam assim: está satisfeito? Achou que isto correu bem? Está contente com os cuidados? O que é que a gente faça? Quer que a gente olhe para outra coisa qualquer? Isto é típico, por exemplo, quando nós olhamos para a oncologia e vemos que o oncologista está muito satisfeito porque o tumor diminuiu, mas o doente está péssimo porque está careca a urinar sangue. Esta discrepância entre aquilo que nós achamos que é um bom resultado e aquilo que os nossos doentes nos dizem que é um bom resultado é uma das áreas mais interessantes para resolver no século XXI. Porque nós temos que, uma vez por todas, não estar a fazer um ensaio clínico sobre Alzheimer, a medir coisas que não são importantes para os doentes, porque depois sintetizamos medicamentos que são precisos dar 3 vezes por dia, os nossos cuidadores dizem que é impossível, só consigo dar 1 vez por dia. Há esta discrepância que é hoje em dia absolutamente crucial. E depois há um conceito que se chama variação da prática clínica, que é absolutamente fundamental diminuir, porque, como sabem, é a abordagem diagnóstica ou terapêutica de doentes com as mesmas patologias de base, em que são tratados de maneira completamente diferente, se estão numa cidade ou noutra. Aliás, sabem que este critério, esta história da qualidade toda nasceu nos anos 70 em Londres, em Inglaterra, quando eles descobriram que as doentes com cancro da mama no norte de Londres tratavam-se de maneira completamente diferente das doentes com cancro da mama em sul de Londres. Numa linha reta de 70 km, os medicamentos utilizados, os testes diagnósticos eram completamente diferentes. Passou-se até a chamar a isto a terapêutica por código postal. E foi aqui que nasceu a noção da variação da prática clínica, em que, de cidade para cidade, de unidade de saúde para unidade de saúde, às vezes dentro da mesma unidade, do piso 4 para o piso 3, nós temos coisas completamente diferentes. Sem que não sejam explicados pelas diferenças biológicas dos doentes. Sim, os doentes são diferentes. Mas que não sejam explicados pelas diferenças biológicas dos doentes. Por exemplo, a IBM descobriu aqui há uns anos atrás que os seus empregados que viviam na Carolina do Norte tinham uma taxa de revascularização coronária, para doença coronária de alto risco, 3 vezes superior à Carolina do Sul. Bom, como o risco coronário base era o mesmo nas duas populações, são perfeitamente homogéneas, a razão era porque havia um centro de cirurgia cardiovascular no Norte. E em saúde, quando se oferece qualquer coisa, aquilo é consumido. Das duas, uma. Ou estavam operados mais no Norte, ou estavam operados menos no Sul. Mas 75% de diferença na taxa de cirurgias, a mim parece-me esquisito. Terei que colocar claramente o que é que estamos aqui a fazer e que tipo de qualidade é que nós pretendemos defender. Este problema da variação de prática clínica é fundamental e nós esperamos que ela se resolvê-la, mas deixem-me levantar aqui um bocadinho, uma vez mais, com o caso do cancro da próstata, a realidade. Isto são hospitais que foram escolhidos claramente do primeiro mundo dos países mais avançados. Estamos a falar de hospitais ingleses, americanos, alemães e suecos. E as estatísticas locais dizem-nos que em hospitais suecos a mortalidade por cirurgia do cancro do cólon varia 20 vezes. Os mesmos doentes tratados num hospital têm uma mortalidade de 1%, tratados num hospital lá tem 20%. A taxa das complicações obstétricas na maior parte dos hospitais americanos varia 5 vezes. A taxa das complicações da catarata em hospitais suecos varia 36 vezes. Ora bem, isto é um problema que ultrapassa a diferença biológica entre os doentes. Isto tem a ver com a prática clínica em si e tem a ver com a informação técnica e científica que dispomos para poder decidir bem. E embora a parte científica nunca me possa dizer exatamente o que é que eu tenho de fazer com algum doente, isto não é aceitável. E, aliás, em Portugal, o Infarmed fez este estudo e descobriu que no norte do país, nos antihipertensivos, utilizaram-se mais diuréticos. No meio, mais inibidores de enzima de conversão. E no sul, mais beta-bloqueantes. Há alguma razão para isto? Não. A base do risco cardiovascular é exatamente o mesmo. Esta variação, que muitas vezes pode ser benigna, a maior parte das vezes não o é. Imaginem estes dados e imaginem que as pessoas terem acesso a este tipo de informação, não é? Voltando ao nosso modelo do carcinoma da próstata, em 2 hospitais alemães e um hospital sueco, quando olhamos para a taxa de mortalidade ao fim de 5 anos, penso eu, o que é que nós vemos? Ninguém morre do cancro. 94, 94 e 95 doentes estão vivos ao fim de 5 anos. Muito bem.
Olhando para isto, eu poderia afirmar, são 3 hospitais excelentes, isto faz parte estas médias são médias mundiais, não tem nada especial, são médias mundiais, estão dentro da variação, encantada a vida, não há nenhum problema. Porque quando depois vamos falar com os doentes e perguntar o que é importante, o que é que os doentes dizem que é importante? Incontinência e disfunção erétil. E aí há um dos hospitais que, em termos de incontinência, tem 9 menos vezes dessa complicação que os outros 2. E em termos de disfunção erétil, menos de metade. Eu espero que nenhum dos homens que aí esteja presente, palavra de honra, alguma vez tenha um cancro da próstata. Mas nós gostaríamos de ter esta informação se os tivéssemos, não é? Ou seja, não se capta qualidade nenhuma na mortalidade, capta-se sim numa outra quantidade de variáveis que os doentes nos dizem, que são importantes. E quando nós fizemos depois já vos mostrar o processo de fazer estas coisas, quando fizemos depois a tal coleção de sintomas e sinais e de contextos para este tipo de doenças, quando olhamos, por exemplo, para o cancro do pulmão, o traço do cancro do pulmão, e depois vou-vos trazer o da hipertensão arterial, foi aquele em que nós estivemos envolvidos, o que é que nós vemos? No cancro do pulmão, temos complicações agudas, e tempo até ao diagnóstico muito bem. Depois temos um conjunto de grau de saúde, o status de performance, a autonomia do doente quando tem cancro do pulmão, a falta de ar, a tosse, a dor, a fadiga, a qualidade de vida. Depois temos a sobrevivência, sim senhor, a sobrevivência global e a sobrevivência específica dos tumores. E depois, reparem no fim, a qualidade da morte. Onde é que se morre e quanto tempo é que se está no hospital antes de morrer? Não há nenhum ensaio clínico, olha para isto. Isto ali está porque a gente perguntou aos doentes o que é importante para si. Eu, para mim, queria não morrer no hospital. E já assim, que se tenho tão poucos meses de vida, gostava de ficar em casa. Arranja um processo qualquer de ficar em casa. Não é possível captar isto sem um estudo prospectivo desta natureza. Daí o nascimento do Whitesham, cujos fundadores são Harvard, o Karolinska Institute e o Boston Consulting Group. Tem uma missão de, no fundo, digamos, apoiar os cuidados avaliados no valor. Isto começa tudo, e agora rapidamente dá-vos a ideia, para terminar, como é que esta evolução se faz. A gente, em primeiro lugar, faz uma revisão à literatura toda, envolvemos os doentes, os registros de doentes e os profissionais de saúde, fazemos uma revisão global da literatura toda sobre aquela doença, sobre os indicadores que foram testados, todos os indicadores que realmente foram testados, ensaios clínicos, estudos observacionais, estudos diagnósticos, não importa, tudo. Ficamos com uma lista que habitualmente entre 150 e 250 variáveis, e depois, num processo iterativo, com os doentes e com os profissionais de saúde, vamos, digamos assim, excluindo progressivamente todas a maior parte destes indicadores, para ficar apenas com um standard set, aquilo que chamamos de standard set, que são entre 8 e 12, que são aquelas variáveis que vos mostrei. E para cada doença que nós estamos interessados, fazemos sempre a mesma metodologia. Isto é sempre feito da mesma maneira. Os doentes estão sempre envolvidos a partir da investigação, da revisão sistemática da literatura. E quando olhamos para os indicadores, eles são classificados previamente. Agora peço desculpa ser um bocadinho técnico. O que nós temos aqui quando olhamos para os indicadores em termos de abrangência e de precisão, nós temos diversos tipos de indicadores com abrangência e precisão. Há muitos deles que, sendo muito precisos, não são abrangentes, apenas captam uma realidade muito focalizada no doente, e outros que, sendo bastante mais genéricos, perdem, no entanto, em precisão. Cada um dos indicadores que nós temos colhidos com a revisão da literatura é depois sujeito a segundo escrutínio, para depois poder produzir este conjunto de variáveis. Temos neste momento 23 standard set, há mais 4 para serem publicados e que significam 57% do peso da doença global. O estudo onde nós tivemos, os elementos onde nós tivemos envolvidos foi para a hipertensão arterial. Desculpe. Aí está. Foi a hipertensão arterial, tem aqui o link para verem lá. Este é sempre um estudo multicêntrico. Porquê? Porque nós queremos que estes standard sets viajem bem. Queremos que o padecimento do doente com cancro do pulmão, com hipertensão arterial no Canadá, seja captado por este sistema como se ele estivesse na Tailândia. Ou um brasileiro, ou um russo. Ou seja, a primeira fase fundamental é obter um conjunto sempre alargado, neste caso éramos 16 grupos, nós estamos aqui,
éramos 16 grupos, para que cada um de nós, porque temos os nossos próprios doentes, nós depois pedimos aos nossos próprios doentes para responder e estar envolvido nestes estudos, cada um de nós deu umas dezenas de doentes, para captar depois uma realidade em que este sistema possa ser aplicado globalmente em todo o mundo. É esta aqui a ambição. Não ficar apenas com uma experiência que até pode ser culturalmente dependente ou de sistema dependente na Suécia e ela não captar o que se passa em Angola. Okay? E aqui a maneira como a gente fez foi, em primeiro lugar, definir o que era a população dos doentes com hipertensão, o que entendíamos por hipertensão, quais eram as opções terapêuticas para a hipertensão e estou-vos aqui a dar alguns exemplos de outcomes que foram medidos. Depois fizemos a revisão à literatura, cuidadosa, ou seja, nas bases de dados, depois fomos aos registros e depois falámos com os doentes. E aquilo que nós obtivemos foi, isto foi um dos filtros para a Medline que nós utilizámos, e aquilo que obtivemos foi 1.114 estudos nas bases de dados, 52 desses estudos eram em países de médio e baixo e médio income, e os registros, pesquisámos 12 registros. E a partir daqui, e a partir dos primeiros conjuntos de variáveis, de níveis diferentes, com intenções diferentes, okay? Ou seja, como é que nós olhamos para isto? Aqui é o estado da saúde, aqui é o processo de recuperação, temos-los aqui, depois foi uma discussão, incluímos, seria bom ter ou não incluímos. Isto é um processo que demora 1 ano e meio. Isto demorou-nos qualquer coisa como 20 ou 25 reuniões. Okay? No fundo, este é o flow, é o flow sheet do estudo todo. Começa a parte inicial da revisão, os doentes entram aqui e, finalmente, ele é publicado ao fim de um conjunto de variáveis. E depois, para quem quiser aplicar isto, tem um conjunto de marcas em termos das variáveis que deve aplicar, isto está tudo na internet e é grátis, o que é que deve medir, quando e como. Para poder comparar os seus doentes com o Standard Set de hipertensão arterial do ICHOM, tem acesso a isto tudo gratuitamente na internet. Basta meterem ICHOM e vão lá direitinhos ao website. E, portanto, cada um dos timings em que é para ser pedido para depois poder fazer a chamado benchmarking. E, no fundo, o que nós concluímos foi isto. Foi que há, de facto, um conjunto de variáveis importantes. Isto era para países de médio e baixo income, portanto, o peso da medicação, a satisfação com os cuidados, a parte financeira, mas também a literacia e os comportamentos e depois as complicações mais clássicas. Portanto, isto é aquilo que nós achamos que é o standard set inicial, reconhecendo que podia haver aqui muito mais coisas. Mas estas é o que ele produz em termos deste tipo de avaliação. Temos portanto, o artigo e temos o flyer. E quais são, para terminar, as vantagens dos cuidados baseados no valor? Ou seja, em que é que isto nos pode trazer para o nosso futuro, esta abordagem em que, no fundo, estamos a desviar, mesmo não só na investigação, mas na prática clínica, estamos a desviar uma ideia pré-concebida que nós temos do que são cuidados de qualidade para introduzir um fator disruptor desta noção, que é aquilo que os doentes querem. Verdadeiramente, não encontro até hoje nenhum processo para fazer aquilo que está, enfim, na moda, que é o Patient-Centered Healthcare, que não seja isto. Acreditamos que pode haver outras metodologias, mas até agora nunca nada foi tão desenvolvido como isto. Quais são as vantagens? Os doentes deverão poder escolher o local onde querem ser tratados baseado nos resultados esperados. Bom, isto é um bocadinho idealista, mas isto já é em muitos países do mundo. As pessoas têm as estatísticas. Se eu tiver estatística do tratamento da prostatectomia radical para câncer da próstata publicadas, eu, se tiver doente, sempre onde é que é de ir. E quer a gente quer não, isto vai ter que acontecer, não há hipótese. Mas a grande vantagem para os doentes era ser eles os próprios selecionadores dos sítios onde querem ser tratados. É substituir-me a mim, quando um doente me telefona e diz assim, professor Ascaneiro, precisava de um otorrino. Não é? Precisava de um otorrino. Eu, quando dou um nome de um otorrino, o que é que eu estou a fazer? Estou a pôr em primeiro lugar o meu nome na linha da garantia e qualidade do meu colega. E se num lugar estou a referir para um colega que eu considero que é superior à média. Se o meu doente tem acesso a esta informação, por que é que todos os doentes vão ter? E isto é a maneira como todos os doentes têm, independentemente até dos médicos individuais. Porque muitas destas cirurgias não têm nada a ver com o cirurgião, tem a ver com as equipas. Se pensarmos na cirurgia cardiovascular, por exemplo, os resultados ao mês, à semana e ao mês, são muito mais dependentes dos cuidados intensivos pós-cirúrgicos e nos tratamentos em ambulatório no primeiro mês do que provavelmente da cirurgia. Portanto,
Portanto, publicar resultados de cirurgiões individuais, mesmo com a estratificação do risco, controlando para a estratificação do risco dos doentes, parece-me perigoso. Okay? Portanto, este é o modelo. Eu estou a fazer uma previsão. Estou a fazer uma proposta, para a gente depois discutir no fim. As unidades de saúde competirão para proporcionar cuidados de qualidade centrados nas necessidades dos doentes. O IXOM em Portugal está, curiosamente, muito mais bem implementado nas estruturas privadas que nas públicas. A minha proposta é que a gente faça isto nas públicas. A minha proposta é que a gente teste isto, pelo menos. Façamos um estudo piloto em algumas das doenças, por exemplo, o cancro do pulmão, que é uma doença dramática, uma doença caríssima, uma doença de grande sofrimento, grande peso clínico nos doentes. E pegássemos IPOs e nos grandes centros universitários de tratamento de doentes e os comparássemos, fizéssemos estes tipos de estudos com os nossos doentes a responder àquelas comparantes com estas standard sets. Os pagadores, seja o Estado, companhias, os outros quaisquer privados, terão tendência a negociar contratos baseados nos resultados, portanto, encorajando a inovação. Finalmente, a inovação perspectivada num contexto do consumidor, que é o doente. Coisa que nenhuma fábrica de automóveis alguma vez lhe passaria por a cabeça não fazer. Se a BMW não tiver carros que sejam agradáveis aos clientes, não vende nenhum automóvel. Portanto, o grande critério é que o carro seja bom, mas que o cliente que o compra esteja muito contente com o carro, até depois passa a informação. O BMW é bom. Não quero pensar que eu estou a mercantilizar demasiado a prática clínica. Não é isso que está aqui em causa. Estamos a falar de conceitos globais. E no fim do dia, estes conceitos globais, na minha perspectiva, refletem-se claramente em cada um dos doentes individuais. Não tenha mais pequena dúvida disso. Cada um dos doentes individuais. Porque aí é a razão porque os médicos não vão desaparecer. Embora haja aí algumas pessoas que andam a dizer que a inteligência artificial vai substituir os médicos. Eu essa até pago para ver. Mas, muito provavelmente, a decisão passa a ser um outro nível completamente diferente. E as tecnologias de saúde deverão demonstrar benefícios em termos de resultados versus custos. Há pouco tempo vi uma estatística que Lisboa é uma das cidades da Europa que mais ressonâncias magnéticas nucleares tem. E parece também ter um número de laboratórios de hemodinâmica bastante desproporcionado em relação à população. Se isto é verdade, então algumas destes equipamentos, que são muito dispendiosos, são relativamente supérfluos. Provavelmente não deveriam existir. Públicos ou privados. Agora aqui não estou a fazer nenhuma... Públicos ou privados. Ou seja, as tecnologias deverão demonstrar benefícios. E vamos terminar com a minha proposta do Sistema Nacional de Saúde, que aprende e evolui. Bom, eu só, como é óbvio, só me concentrei em aspectos muito restritos. Mal seria, eu nem sequer sou um expert na Organização dos Serviços Essenciais de Saúde, mal seria que eu viesse aqui perante um grupo de experts, enfim, informados de alguma coisa que fosse a vossa área. O meu papel como diretor de um centro académico é fornecer informação. E esta é a maneira que eu tenho de fornecer informação. E gostaríamos de trabalhar convosco no sentido de fornecer informação para as vossas decisões. Nós não decidimos, quem decidem são vossas excelências, e o que nós podemos fazer é fornecer a informação. De acordo convosco, isto é, lado a lado para a procura dela, porque as coisas que querem eu posso não saber quais são, temos que falar. Eu não faço mais pequena ideia do que é que precisam. Mas a minha proposta de um Sistema Nacional de Saúde vem já de uma série de estudos de uns autores, e que vos vou mostrar o esquema final, e digamos que, para terminar, o que é que eu penso que os futuros sistemas de saúde poderão vir a ser? Em primeiro lugar, as descobertas científicas e o conhecimento médico devem ser estruturados de uma determinada maneira, como nós vimos, devem incluir a medicina de previsão e depois, uma coisa que não falámos, cada vez mais, a chamada Big Data. A Big Data, como sabe, é a captação de dados na vida real de todos os Big Data, Real World Data e Real World Evidence. O que nós queremos, de facto, é Real World Evidence, que é a captação de sinais importantes, que podem ser, por exemplo, uma coisa relativamente estruturada como é os medicamentos que eu levantei na farmácia, mas também pode ser os alimentos que eu comprei no supermercado. Porque todos eles estão ligados a riscos. Não é? Ou pode dizer, por exemplo, se eu consigo aceder ao cartão de crédito que compra maços de tabaco. Este tipo de estrutura que não está organizada, mas que é riquíssima em termos de informação. Há uma companhia na internet que diz que com o Facebook e os likes, eu não sei o que são os likes do Facebook, eu não tenho Facebook, não tenho redes sociais, mas que são capazes de adivinhar o sexo da pessoa ao fim de 50 likes. Que são capazes de adivinhar a raça da pessoa, isto é mais sofisticado, ao fim de 100 likes. E aparentemente dizem que são capazes de prever o tipo de educação que a pessoa tem ao fim de 200 likes. E mais interessante que isso, que tipo de cônjuge que estas pessoas têm ao fim de 500 likes. Eu não sei se isto é verdade ou não. Acredito que isto é data mining, depois com a inteligência artificial a seguir. Eu não sei se é verdade ou não. Mas lá cá aqui qualquer coisa há,
E o próprio Google, há pouco tempo, dizia que era capaz de prever epidemias da gripe antes da Direção-Geral de Saúde. Porquê? Porque tinha as pedidas através de online de medicamentos para a febre e as gotinhas para o nariz. E quando começavam a aparecer os primeiros doentes com gripe nos serviços de urgência, eles já tinham detectado 10 dias antes que havia um pico de consumo destes medicamentos. Eles dizem isto, não sei se é verdade ou não, eles dizem isto. Portanto, o real world evidence já está a entrar e vai cada vez mais a entrar. Muitos do desenvolvimento de medicamentos hoje em dia vai estar à volta disto. O real world evidence capta uma realidade que a ciência não pode captar. É uma realidade do dia-a-dia, é uma realidade do cotidiano que os doentes e os sistemas têm. Okay? Depois das descobertas científicas, temos a inovação dos cuidados de saúde. Lá está o tal iShome, com uma captação daquilo que é prioritário para o doente, e depois a ciência da implementação que não falamos. E a ciência da implementação passa por transferir, fazer uma translação de todo este conhecimento para o point of care. Falámos um bocadinho no início da translação. Aquilo que eu preciso saber no momento em que eu estou com o doente. Não é quando eu vou para casa, é no momento em que eu estou com o doente. Porque sabemos perfeitamente que se não fizermos isso, quando chegamos a casa já não somos capazes de responder. O doente já se foi embora e nós já não somos capazes de procurar a questão. É naquele momento. E com os níveis e com os tipos de sofisticação tecnológica que nós temos hoje em dia, isto é perfeitamente possível. Aqui já não estamos a falar no futuro, estamos a falar no presente. A questão é ver se conseguimos desenvolver aquela option grid para todas as patologias mais frequentes. E estamos a trabalhar nisso, e mais um ano ou dois, e 80, 90 das patologias mais frequentes vão ter estas option grids. O que me permite depois ter, como é óbvio, um fluxo de informação que seja permanentemente atualizado. Okay? E, finalmente, o sistema de saúde que aprende e evolui como? Bom, aqui está o esquema deste tipo, é um grupo de Washington, e no fundo o que é que eles fazem? Eles olham para o sistema, um sistema que aprende é um sistema que usa dados que ajudam os cuidados. É um sistema de melhoramento contínuo, esta informação é continuamente introduzida no sistema. Okay? O Fox é basicamente numa aprendizagem iterativa permanente e todos os atores têm que participar. Depois combinamos isto com a medicina de precisão e a tal implementação da ciência, a tal implementação da informação, onde, bem entendido, há muitas áreas que vão alimentar cada um destas áreas, cada um destes, digamos assim, silos. E é num conjunto destes feedbacks, destes sistemas todos, que nós vamos poder acreditar, essa era a minha proposta que vos faço hoje, é que teremos uma melhor saúde, melhores cuidados de saúde e melhores sistemas de saúde. É óbvio que isto é apenas, simplesmente, a focalização em 3 aspectos, mas são 3 aspectos absolutamente cruciais, na minha perspectiva, que poderão vir, efetivamente, a modificar consideravelmente, profundamente e mais ou menos permanentemente os sistemas de saúde. Muito obrigado pela vossa atenção.